Oi pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui no canal, que é o Canto Agatha Christie. Vamos ver se vai dar sucesso. Eu vou fazer vídeos fazendo resenhas de livros que eu já li, né, da autora. E até o momento eu já li 41 livros de Agatha Christie completos e estou lendo esse, comecei hoje, Um Crime Adormecido, da Miss Marple, eu tô gostando. E esse vídeo aqui é basicamente, eu vou ranquear todas as obras da autora. Eu tô com 41 livros, desses 41, 5 eu li emprestados e 2 eu li meus, mas emprestei pra uma pessoa e não me devolveu ainda, mas já vai me devolver. Enfim, então vamos lá ranquear todos esses livros do pior para o melhor. E eu coloquei tudo numa ordem certinha, foi bem complicado fazer essa ordem, mas vamos lá, né? E vai ser um vídeo longo, então, né, porque eu vou ranquear 40 livros, vou falar de 40 livros, então eu não vou me aprofundar tanto nas histórias, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Então vamos lá. Em 41º lugar, um livro de Agatha Christie que realmente não gostei foi Seguindo a Correnteza. Essa versão da LPM, só que maior, né? Esse livro aqui eu realmente não gostei por vários motivos, né? É um livro em que uma mulher procura o Poirot dizendo que foi alertada por espíritos de uma grande revelação depois do seu marido morrer. Na verdade, a cunhada, né? O seu cunhado, o de Gordon Cloud, né? E ela procura Poirot dizendo que os espíritos avisaram ela que alguma coisa muito catastrófica vai acontecer. E o Poirot vai investigar esse crime. Porém, o Poirot, além dele mal aparecer na história, o livro é super arrastado, o livro é cheio de furos na trama. Eu não gostei dos personagens, não gostei da ambientação também, não me envolvi nessa história, não gostei muito do clima, não gostei do assassino, da resolução do caso. Eu achei um caso assim muito mal escrito, na verdade. E também não gostei do final, que o final é realmente a cereja do bolo. É uma coisa horrível que aconteceu no final. É uma coisa, assim, bem preconceituosa, tipo... Foi horrível o final mesmo, mas esse livro que a gente pode fingir que ele não existiu, né? Foi o pior. E 40º lugar, um livro que eu também não gostei, mas esses dois foram os únicos que eu não gostei, da Rainha do Crime. Assassinato na Casa do Pastor. Sim, eu já vi muita gente falando bem desse livro. E se você gostou, né, não posso fazer nada, é questão de gosto. Então, eu realmente não gostei nem um pouco. É o primeiro livro de Miss Marple, então eu tava com expectativa. E esse livro também, assim como Seguindo a Correnteza, eu achei ele muito arrastado. Achei ele... Não acontecia quase nada na história, estava muito parado, muito entediante. O final eu adivinhei, porque era muito previsível. Não tem nada de surpreendente. Pelo menos a Miss Marple aparece bastante nesse livro, né? Porque se passa sempre na mídia. Eu gosto da ambientação. Mas esse caso aqui é um caso, tipo, bem esquecível também de Agatha Christie. Não recomendo, né? Enfim, não recomendo ler esse aqui. Mas enfim, já que você lê e gosta, né? Aí agora vamos para o 39º lugar, que é Depois do Funeral. É um caso de Poirot também. Eu li ano passado, em setembro. E é um livro com a premissa bem interessante, né? É de uma mulher que ela fala. Tá todo mundo no funeral de um homem, um patriarca rico, que ia deixar muito dinheiro para as pessoas, para os familiares. E ela fala a seguinte frase: mas ele foi assassinado, não foi? E aí que a trama inteira começa. Eu achei esse livro aqui, de todos os livros da autora, todos mesmo, no geral, o mais arrastado possível. Esse livro aqui poderia ter, tipo, 100 páginas a menos, com certeza. Porque foram muitas páginas de encheção de linguiça, que nada acontecia. Realmente, esse livro aqui é o livro mais arrastado de todos da autora. Por isso que ele tá na colocação baixa no ranking, né? Mas é um livro 3 estrelas, não é um livro ruim. E eu acertei o final também. E foi um final bem satisfatório. Mas por essa característica bem arrastada e também ser um pouco previsível, eu acabei dando 3 estrelas, né? Mas não é um caso ruim, mas eu vi a gente colocando ele em segundo lugar no top 10. Então, tipo, não concordo, né? Enfim, é um livro que eu considero, né, 3 estrelas. Próximo livro é, em 38º lugar, Poirot Investiga. É um livro de contos, são 14 contos com Poirot, mas não são contos que marcam tanto, porque são contos bem curtos e são contos, assim, tipo... geralmente ele e o Hutchins, né, desenvolvendo o caso, né? Os casos mais legais aqui são o primeiro, que é a Aventura da Estrela do Ocidente, é bem bacana.
Esse Aventura do Apartamento Barato foi um dos que eu menos gostei. O Aventura da Tumba Egípcia é muito legal. Esse aqui, o que eu mais gostei foi esse, O Roubo das Joias no Grande Metropolitan, é muito legal. E o mais interessante é o último caso também, né? Que é a Caixa de Bombons, que é o caso do fracasso do Poirot, né? O único caso que o Poirot fracassa. É bem interessante também, só que não é dos melhores também. Em 37º colocado, temos um caso de Miss Marple. Mais uma vez, 2 livros de Miss Marple nos meus 5 piores colocados, né? Um Passe de Mágica. Esse caso aqui é um caso que Miss Marple... Todos esses aqui foram 2, 2,5 e 3 estrelas. Só esses com essas notas. Então foram realmente 5 piores livros, né? Esse caso aqui se passa numa casa, numa mansão, em que a amiga de Miss Marple, a Carrie Louise, está sentindo os sintomas de envenenamento. E aí a Miss Marple vai tentar ajudar a situação, mas quando ela chega lá, acontece uma coisa totalmente fora do comum, em que um homem é assassinado e praticamente era impossível qualquer pessoa ter cometido o crime, como se fosse uma mágica mesmo. E o raciocínio de Miss Marple para desvendar o culpado é bem inteligente. Mas por ser um livro que não aconteceu quase nada na maior parte da história, e por ser um livro bem parado, a solução foi bem bacana, essa parte. E até por ser um livro até que previsível em certos sentidos, e se a gente for parar pra pensar. Mas desses que eu mencionei, foi ok. Então, se fosse para escolher 5 livros piores de Agatha Christie, seriam esses 5 aqui, né? Agora a gente já entra nos livros 4 estrelas, enfim. Que não é uma coisa comum de 2 ou 3 estrelas para livros da Agatha, que eu gosto muito dos livros. Em 35º lugar, o livro mais recente que eu li, né, tirando Um Crime Adormecido, que eu estou lendo, Os Elefantes Não Esquecem, nessa edição linda da HarperCollins. Esse aqui é um livro que acontece um caso que a Ariadne Oliver, ela tá no almoço, que ela recebeu um prêmio literário, e aí ela encontra uma mulher, e essa mulher ela pergunta sobre a afilhada de Ariadne Oliver, e sobre os pais dela, que, não lembro o nome, acho que é Haas alguma coisa. Não lembro o nome, realmente. Mas um deles se matou, foi um pacto de suicídio num penhasco, um matou o outro. Ela quer descobrir o que aconteceu. E a Ariadne Oliver vai procurar o Poirot. É um caso bem ok, é um caso bem divertidinho, bem curto, ó, bem fino. E é um caso, assim, bem razoável, assim, bem bacana, é interessante a resolução do caso. E é um livro, assim, sem grandes revelações, né? É um livro bem okzinho. Por isso que ele não tá em classificações muito altas no ranking, né? O 34º colocado é o livro Nêmesis, mais um de Miss Marple. Ele é a continuação do Mistério no Caribe, que tá bem mais acima no ranking. Mas esse aqui, ele é um livro bem longo, ó. Ele é um livro bem interessante também. Eu achei que ele seguiria um rumo diferente, mas ele acabou seguindo um outro rumo, que eu até que gostei, mas eu preferiria da forma como eu havia previamente suposto. Mas é um livro bem interessante, é um livro que se passa numa viagem, né, que os personagens fazem, uma personagem morre, e a Miss Marple vai investigar esse caso, e vai ver vários casos do passado relacionados a este. E é um final bem macabro e bem sombrio, bem legal o raciocínio de Miss Marple também para chegar ao culpado. Vocês estão vendo que agora na parte mais baixa do ranking já tem vários livros de Miss Marple. Já tivemos 3 livros de Miss Marple e 3, enfim, né? Porque Miss Marple geralmente tem menos casos, então não era para ter tantos livros ela aqui. 33º colocado, temos Um Encontro com a Morte. Esse aqui é um caso de Poirot também bem fininho. Esse e Os Elefantes Não Esquecem são os mais curtos da autora. Esse caso aqui se passa em Petra, no Oriente Médio, na Jordânia, se eu não me engano. E é um caso bem interessante, né? Um caso que o Poirot está no hotel, ele está viajando em Petra, e ele escuta uma frase que ele fica perplexo. Ele escuta a frase: você entende que ela precisa ser assassinada, não entende? E aí Poirot presume que uma tragédia vai acontecer, o que de fato acontece. A matriarca de uma família, a família Boyton, é assassinada. E essa matriarca não é uma pessoa nada boa, uma pessoa detestável, inclusive. Ela é como se fosse a carcereira da família, ela prendia todos os filhos, ela não deixava que as pessoas tivessem vida própria, ela controlava a vida deles. Ela era bastante sádica, gostava de ver os filhos sofrendo. Ela era uma pessoa simplesmente odiosa. E aqui a gente também entra, né, além do pessoal da família,
Tem um conjunto de outros personagens, como a Lady Wellshome, que é uma pessoa envolvida com política, a Sarah King, que é uma estudante de medicina, o Dr. Gerard, que é um psiquiatra bem famoso. Então vai interagir essa gama de personagens e o Poirot vai investigar esse caso. E é um caso até que bem fácil de investigar, né? Bem fácil de acertar. Se você pegar ali uma determinada pista, eu acabei não pegando, eu acabei não acertando, para mim foi surpreendente. Mas se você ler com bastante atenção, você acaba acertando esse caso. Mas é um caso bem bacaninha também, eu gostei bastante. Então, vamos lá, pro próximo. Esse foi o caso de número 33. Agora os próximos, os 3 próximos, eles não têm... Eu não tô aqui com eles, eu vou deixar a foto aqui, né? O 32º é A Mão Misteriosa. É um caso bem interessante, é um caso de Miss Marple também, em que as pessoas começam... Se passam no vilarejo pacato e ele é narrado pelo Jerry, que é um personagem à parte, assim, não aparece em outras histórias. E o Jerry, ele sofreu um acidente de avião e precisa ir pro vilarejo pacato, como foi a recomendação do médico, para recomeçar a vida, né? Para ficar um lugar bem simples, bem na calmaria. Mas é claro que isso não vai acontecer se tratando de um livro de Agatha Christie, né? Lá quando ele chega nesse vilarejo, várias pessoas começam a receber mensagens anônimas, cartas ameaçadoras, dizendo coisas assim, muito baixas, muito horríveis. São cartas assim, feitas com recortes de letras de jornal, que não dá pra saber quem escreveu. E aí, várias mortes acontecem aqui nesse livro. E o que eu não gostei tanto nesse livro, por isso que ele tá nessa, né, não tá em posições mais altas do ranking, é que, tipo, a Miss Marple, ela aparece nas 40 páginas finais do livro e desvenda tudo. E, na minha opinião, por mais que a Miss Marple seja, assim, uma detetive muito brilhante e muito inteligente, né, muito perspicaz, eu achei isso muito forçado, né, porque a Miss Marple investiga simplesmente 40 páginas e já desvenda o caso, né. Então, ela deveria estar desde o começo nessa cidadezinha, enfim. O próximo livro é Uma Dose Mortal, que também é um livro que eu li emprestado. É um caso de Poirot que começa no escritório de um dentista. É uma trama de espionagem de Agatha Christie. E o Dr. Morley, que é esse dentista, acaba sendo assassinado. E ninguém teria motivos para matar um simples dentista, né? É um caso que traz também várias reflexões. É uma trama, para mim, bem política de Agatha Christie. E aí tem vários personagens, também coincide com o desaparecimento de uma outra personagem, que é a Sainsbury Sale. E aí vai uma trama bem complicada e com um final até que surpreendente. Eu gostei bastante de Uma Dose Mortal. E eu achei um livro até acima da média. Achei que seria um livro bem pior, porque falam que é um dos piores, assim, da autora. Mas eu achei um livro bom. Eu achei um livro, assim, 4 estrelas. Não achei um livro ruim. Eu achei um livro bom e gostei bastante. Na posição 30 tem Poirot Perde uma Cliente, que é um caso de Poirot também. Esse é um caso que tem interação muito legal do Poirot com o Hustings. E é um caso de uma mulher que ela sente que alguém tá tentando acabar com a vida dela. E realmente acontece, né? Ela realmente morre antes do Poirot conseguir socorrê-la. E a Emily Arundel, que é a matriarca de uma família muito rica e que todos herdariam tudo, né? Mas ela sentindo isso, ela mudou o testamento e quem herdou tudo foi, né, a cozinheira, a dama de companhia, se eu não me engano. E aí, o que aconteceu com ela é que ela acabou sofrendo um acidente por causa da bola do cachorro. Ela acabou caindo da escada. A morte foi dada como acidental. Mas é claro que o Poirot sabia que tinha alguma coisa aí, né? E é um caso bem bacana. Foi um caso que eu consegui desvendar o final também. Até agora eu consegui acertar o final de Poirot Perde uma Cliente. Eu acertei. Eu acertei o final também de Depois do Funeral, que é Assassinato na Casa do Pastor. Por enquanto, só esses 3. Em 29º lugar, temos A Morte na Mesopotâmia. Esse eu sei que pessoas colocariam em posições muito maiores, né? Tipo, até nos favoritos. Eu gosto de A Morte na Mesopotâmia, gosto bastante, de 4 estrelas. Porém, existe um aspecto nesse caso que eu acho muito improvável e um pouco coincidente, muito forçado, sim. Mas, enfim, é um caso que se passa num sítio arqueológico da Mesopotâmia, no Iraque, né? E aí as pessoas vão estar lá, até que uma enfermeira, que é a Emily Leder, não sei se é Emily o nome dela, mas acho que é. Ela é convidada para ir para essa expedição, porque o dono da expedição, o Dr. Lardner, ele sente que a esposa está com alguns problemas psicológicos e ele chama essa enfermeira para ajudar ela, né? E aí
Pouco tempo depois, a esposa dele morre, a Louise, a Linda Louise, ela acaba morrendo. E aí, o Poirot está de passagem no Oriente Médio e ele vai desvendar esse crime. É um crime bem engenhoso também de Agatha Christie, principalmente no método que o crime foi cometido. E é um livro bem interessante, por mais que tenha um aspecto na solução do caso que eu acho completamente improvável de acontecer na vida real. Então, por isso, né, ele não está em posições mais elevadas do ranking. Mas eu gosto bastante desse livro. Em 28º lugar, um livro que eu desvendei tudo. A Maldição do Espelho, um caso de Miss Marple, que se passa em Gossipton Hall. Quem já leu Um Corpo na Biblioteca é a mesma casa, né? Que o casal que chegou aqui foi a Marina Gregg, que é uma atriz famosa de Hollywood. E ela vai pra Gossipton Hall se morar lá. E aí ela sente que alguém tá tentando matar ela, né? O mesmo pacing de Por Roupa de uma Cliente, A Casa do Penhasco, enfim. E aí ela sente que tá acontecendo isso. E aí uma pessoa, ela sofreu uma tentativa de envenenamento e uma outra pessoa acabou morrendo no seu lugar, né? E aí a Miss Marple sente que realmente tá acontecendo alguma coisa com a Marina Gregg, que seria uma pessoa que talvez, né, um fã louco, alguma pessoa poderia querer a morte dela. E aí a Miss Marple vai investigar esse crime. É um crime que eu desvendei absolutamente tudo. Eu achei bem fácil, bem na lata mesmo, porque eu já tinha lido um livro assim, que tem certo aspecto no livro de Agatha, que tanto no Depois do Funeral quanto nesse desvenda um caso, porque pra mim é inconcebível. Eu não posso dizer o que é, né? Mas enfim, é bem interessante. Em 27º lugar, nós temos A Noite das Bruxas. Esse aqui é um caso de Poirot com a Ariadne Oliver. Eu adoro essa personagem. É um caso que a Ariadne Oliver está num festival de Halloween destinado a crianças. E ela arrumou esse festival junto com a amiga dela, a Rowena Drake. E esse festival tem uma menina lá chamada Joyce, e ela conversa com a Ariadne Oliver. E ela fala assim: você é aquela que escreve romances policiais? Eu já vi um assassinato, eu já presenciei um assassinato. Então a Ariadne Oliver fica com aquilo na cabeça. Ela fica, meu Deus. Aí enquanto todo mundo da festa fica, não, essa menina é uma mentirosa. A Joyce gosta de contar histórias, gosta de inventar. Mas pouco tempo depois, talvez Joyce estivesse falando a verdade. Afinal, ela foi morta, afogada numa banheira, né? Numa piscina de maçãs, que era uma das brincadeiras da festa. E aí a Miss Marple, a Ariadne Oliver vai chamar o Poirot para investigar esse crime. É bem legal esse caso também. Próximo ao 26 é Um Brinde de Cianureto. É um livro que eu gostei de tudo, basicamente. Gostei da imitação, gostei dos personagens, gostei de praticamente tudo, menos do final. O final, pra mim, foi uma decepção. Mas, se não fosse o final, talvez eu colocaria ele nos meus favoritos de Agatha Christie, né? O final foi uma decepção pra mim. Mas eu recomendo, porque é um livro que eu gostei de quase tudo, né? O final não é ruim. Só não é o que eu tava esperando. Eu tava esperando que fosse outra coisa, mas acabou que foi, né? O final meio agridoce. Mas eu achei bem legal esse caso. É o caso da Rosemary Burton, que ela foi comemorar o aniversário com os amigos e foi envenenada com um cianureto. Mas todo mundo achou que era suicídio, porque não haveria motivo pra ela se matar, enfim. Aí um ano depois, o George, que é o marido dela, resolveu fazer a mesma festa para reconstituir o crime, digamos assim, né? E outra pessoa morre nessa festa. E aí, outras coisas vão acabar acontecendo. Então, um crime de cianureto é bem legal. Eu recomendo também. Gostei bastante. É um livro também com a qualidade muito boa de escrita da Agatha Christie. Ela escreveu melhor também. Por mais que o final realmente eu não tenha gostado. E agora vamos para o 25º lugar. É uma Tragédia em 3 Atos. Um dos mais recentes que eu li também. É um livro bem teatral, com esse ar teatral. Porque o personagem principal desse livro é um ator. Que é o Charles nome difícil. Charles Cartwright. Ele é amigo de Poirot. E ele também tem a presença do Sr. Satterthwaite. É um personagem que eu não conhecia. Ele aparece, acho que no livro do Sr. Quinn, que é outro detetive da autora, que eu não li ainda. E esse caso aqui, uma pessoa, aparentemente um padre, era um vigário, na verdade. Ele morre sem nenhum motivo. Ninguém saberia por que alguém mataria um vigário. E no outro dia, um homem importante acabou morrendo, né? Um doutor. Enfim, aí há a possibilidade dessas mortes estarem conectadas. E aí o Poirot, ele vai investigar esse crime. E aí,
O final também é bem surpreendente, eu gostei bastante. Recomendo esse livro também, acho bem legal. Por mais que o Poirot apareça mais pro final, né? Em 24º lugar, temos A Mansão Hollow. Esse livro aqui, ele é bem grossinho, ó, comparado com os outros livros de bolso. Comparado, vamos fazer uma comparação aqui, ó. Esse livro aqui, ele se passa numa mansão bem luxuosa, que é a Mansão Hollow. E reúne o final de semana com vários amigos se reunindo pra, né, fazer um encontro. E nesse encontro vai ter também o Poirot para contar as aventuras dos seus crimes. Que ele conhece a dona dessa casa, né, que é a Lady Cato. E aí uma morte vai acontecer, né? Uma morte vai acontecer e aí o Poirot vai investigar esse caso. E uma coisa bem curiosa é que tem um desenvolvimento muito forte dos personagens, né? Porque as primeiras 80 páginas do livro é a história dos personagens, então é bem caracterizado. Em todos os livros de Agatha, eu arrisco dizer que esse é o livro que tem a melhor caracterização de personagens. E o final é ok, não é aquela grande revelação. Eu achei ok e eu gosto bastante da Mansão Hollow. Agora a gente já entra na parte das menções honrosas, que são antes da gente entrar nos favoritos. Eu vou falar 4 livros que não entraram nos favoritos, mas são livros que são menções honrosas. São livros 4 estrelas e meio. Que são 4 e eu vou pegar esses 4 aqui. Na verdade eu tenho 3 aqui, porque um não está comigo, né? Então um tá... eu li emprestado. Assassinato no Beco é um livro de contos, um livro de contos em posição bem alta. Assassinato no Beco é um livro sensacional de Agatha Christie. São 4 contos muito bons. Com exceção do último, eu diria que não é tão bom assim, mas os 3 primeiros compensam porque eles são maravilhosos. Principalmente o primeiro e o terceiro são maravilhosos, são perfeitos. O primeiro conto, Assassinato no Beco, ele conta a história de uma mulher que se matou. E aí, eles querem desvendar o que aconteceu, bem simples, é uma premissa bem que acontece. O Roubo Inacreditável narra a história de um roubo de planos de um submarino. O Espelho de Homem Morto é um caso whodunit, quem cometeu o crime, né, assassinato e tal. E o Triângulo de Rhodes é um caso de triângulo amoroso que se passa na praia, que lembra muito, né, o Morte na Praia, por conta dessas características, né. Bem interessante também, mas dos 4 eu achei o mais fraco, mas é bem legal esse caso aqui. Próxima menção honrosa é Um Corpo na Biblioteca. Eu gosto muito desse caso, da Miss Marple. É um caso bem bacana, em que uma mulher aparece morta na biblioteca, sem nenhum motivo. E aí, é um casal bem respeitável, que é o casal Bantry, que aparece em outras histórias também. E aí, quem teria motivos para matar aquela mulher? Ninguém nunca tinha visto ela, ninguém nem sabe quem ela é. E outra morte também acontece nesse livro. E aí o Snapple vai investigar, é bem bacana. Gostei bastante desse livro aqui. Próxima menção honrosa é o 100 gramas de centeio. É um caso que é muito similar em alguns aspectos com 2 livros da autora. É como se é uma mistura de 2 livros. Eu arrisco dizer que é uma mistura de... é uma mistura muito louca de Agatha Christie. Ela misturou o caso dela típico, que é um caso normal, tipo, quem cometeu o crime, quem matou, patriarca rico, etc e tal, com os álibis, etc. E ela fez isso misturando com uma coisa totalmente macabra. Então foi um mix de sensações esse livro. Ela misturou como se fosse o Não Sobrou Nenhum e o Depois do Funeral. O Depois do Funeral é só um exemplo, porque tem vários nesse sentido, né? Casa Torta também, vários outros, mas pegou o Depois do Funeral que estava mais perto de mim. É um caso em que é uma rima nessa história. Eu vou procurar essa rima aqui. É uma rima que as vítimas desse caso morrem de acordo com a rima. O que é uma coisa muito similar ao Não Sobrou Nenhum, né? Acontece exatamente isso. E a Miss Marple que vai ter essa sacada, porque ela conhecia essa rima, né? E aí, e essa questão de patriarca rico, que as pessoas vão herdar tudo, é uma coisa que já acontece em vários outros livros de arte, é uma coisa usual. Esse livro aqui, ele é genial porque ele mistura esses 2 estilos de narrativa, né? Que seria o livro clássico de Agatha Christie e o livro diferentão, que seria o Não Sobrou Nenhum. Então, por isso que esse livro é tão genial. E por isso que ele merece uma menção honrosa e ter 4 estrelas e meia e tá acima de vários outros. E aqui é a rima, ó. Reparem que canção é singela. Com 100 gramas de centeio e 20 melros de recheio, basta fechar a panela
Esperar que se ponham a cantar. Uma torta tão bonita não faria o revibrar, enquanto eu ele no escritório o dia inteiro precisa só ganhar dinheiro. A rainha na sala sozinha come o pão com mel que lhe trazem da cozinha. A criada no quintal estende a roupa feliz, até que um passarinho safado lhe morde o nariz. Essa é a rima, né? Que molda a história. As pessoas morrem de acordo com a rima. Não sobrou nenhum com depois do funeral. Foi sensacional essa combinação de Agatha Christie. Ela foi genial. E o final foi um final ok. Não é, tipo, foi um final também anticlimático. Não foi um final, tipo, que grande assassino. A mesma coisa de Um Brinde de Cenourito. Mas eu gostei tanto desse caso que eu até relevei isso, né? Mas foi ok também, né? Não foi o caso mais surpreendente. E a última menção rosa, eu também vou colocar a foto aqui, É Fácil Matar. É um caso que não tem nenhum dos detetives oficiais. É o Luke Fitzwilliam, é o detetive que investiga esse caso. E ele está de passagem em Londres, se eu não me engano. E ele encontra uma velhinha. E essa velhinha fala que conhece um serial killer na cidade dela, no vilarejo dela. E já matou e tá acima de qualquer suspeita. E ele não dá muita bola pro que aquela velhinha fala, né? E ela fala de um médico que vai ser a próxima vítima dessa pessoa. E aí depois ele descobre que essa velhinha foi atropelada e não chegou a Scotland Yard. E essa próxima pessoa que ela falou que ia morrer, também morre. Então o Luke, ele era policial, né? Ele percebe que tem alguma coisa nessa história, né? E aí ele vai investigar e é bem bacana a resolução desse crime. Eu gostei bastante. Em 19º lugar, agora a gente já entra nos meus favoritos de Agatha Christie, tá? A gente tem o Morte nas Nuvens, foi um dos primeiros livros que eu li. É um livro que se passa entre quatro paredes, o whodunit tradicional, que se passa num avião, né? Um caso já bem inusitado. E por se passar no avião, ele vai envolver polícias, tanto da Inglaterra quanto da França. Porque foi um voo da Inglaterra para a França ou da França para a Inglaterra, foi uma coisa assim. E o Poirot está nesse voo. E ele não consegue ver nada, porque ele estava dormindo, né? E foi usado uma zarabatana para matar a pessoa, né? Envenenada, a pessoa que morreu. E esse caso aqui tem um aspecto nele que eu considero um pouco forçado, né? Por isso que ele é o meu menos favorito dos favoritos. Mas eu considero um livro bem bacana, eu gostei bastante do caso em si. Achei bem fechadinho, bem escrito, merece estar nos favoritos. O próximo é A Morte da Senhora MacGinty. Esse foi o meu segundo livro de Agatha Christie. É um caso que quem morre é uma empregada, que é a senhora MacGinty. E quem foi preso foi seu inquilino, que era o James Bentley. Ele estava sem dinheiro, estava desempregado, teve um motivo, teve uma oportunidade. Então ele é apontado como o criminoso. Mas ele não é o criminoso, ele é inocente. Então, o Poirot, na verdade, o superintendente Spence, né, que investigou esse caso, ele sente que não é bem assim. E ele procura o Poirot para evitar que esse homem morra. E aí, para remediar, né, para corrigir essa injustiça que foi feita. Então o Poirot vai investigar esse crime que se passa num vilarejo pacato. E várias coisas do passado dessas pessoas da cidade vêm à tona. Que é um caso no jornal de mulheres envolvidas em crimes. É bem interessante esse caso. 18º lugar. Em 17º lugar, temos uns finais bem mais surpreendentes também de Agatha Christie. A Casa Torta. É um caso que se passa também, aquele caso whodunit tradicional do patriarca rico, etc. Que lembra bastante depois do funeral. Mas o final é totalmente surpreendente. Maravilhosamente construído. Um livro muito bem construído, os personagens. É um livro que a Agatha Christie gostava muito. É um dos livros favoritos da própria autora. E realmente é bem compreensível entender quando você termina a leitura. E é um baque, entendeu? E depois você percebe que era muito óbvio. Tipo, foi bem na cara mesmo, mas certo aspecto a gente desvia a suspeita deste personagem. É bem interessante esse caso. Gosto bastante. Em 16º lugar, um livro que eu não estava esperando nada e me surpreendi muito, que foi o Hora Zero. É um caso do superintendente Battle. É um caso extremamente engenhoso, a resolução. Muito interessante. É um caso também whodunit, tradicional e tal. É um caso muito bem construído, com vários personagens, com várias intrigas entre eles, cada um tem picuinha com o outro. É um caso que vale muito a pena, não é tão conhecido. E a resolução dele é sensacional. Em 15º lugar, tem um dos primeiros que eu li também. Na verdade, o primeiro livro de Agatha Christie que eu peguei pra ler, né, não que eu concluí, foi Os Crimes ABC. Os Crimes ABC é um caso de um serial killer, assim como É Fácil Matar.
é um assassino aqui com modus operandi, que ele mata de acordo com a letra do nome e com a cidade que a pessoa mora. Então a primeira vítima foi Alice Asher, em Andover. A segunda foi Betty Bexhill. Betty Barnard, em Bexhill. E a segunda foi Sir Carmichael Clark, em Churston. Então parece um assassino matando pessoas completamente aleatórias, um modus operandi, mas o final torna um livro bem a cara de Agatha Christie mesmo, né? Porque a gente vai conhecer os familiares, as pessoas que morreram, pessoas que poderiam ter motivos para matar aquelas pessoas. É muito interessante esse caso, muito mesmo. E em 14º lugar, temos 13 à Mesa. Esse aqui, eu adoro esse caso. É um caso que envolve duas atrizes principais, a Jane Wilkinson e a Carlota Adams. Porque a Jane Wilkinson, ela foi vista em 2 lugares ao mesmo tempo. Ela foi vista na casa do marido, se identificou como Jane Wilkinson, e ela foi vista em um jantar com 13 pessoas à mesa, que nem conheciam a Jane Wilkinson. Então o que poderia ter acontecido? Alguém poderia ter pagado a Carlota Adams para se passar pela Jane Wilkinson e incriminá-la, ou, sei lá, ser uma troca, uma inversão, e a Jane Wilkinson foi lá mesmo ou não matou o marido. O que aconteceu nesse caso? É um caso bem surpreendente de Agatha Christie. Eu gostei muito da ambientação, também tem interação do Poirot com Hustings aqui. E é um assassino que também é bem interessante esse caso. O assassino escreve uma carta a Poirot no final do livro, dizendo como ele realizou todos os crimes. É muito bacana esse livro, tá bom. Agora, em 13º lugar, eu acho que eu não estou com ele aqui. Ah, não, estou sim. É o livro 5 Porquinhos. É um livro também baseado numa rimas que a Agatha Christie tanto amava, que é um livro bem interessante também de Agatha Christie. É um livro que se passa 16 anos depois do crime ter acontecido. E Poirot, ele é procurado pela filha da mulher que foi acusada, que é a Caroline Cleo. E aí a mãe enviou uma carta à filha, dizendo que ela não cometeu o crime, e a mãe morreu depois na cadeia. E aí Poirot vai lá tentar investigar esse crime, e é bem surpreendente. Eu gostei muito também desse caso, vale muito a pena. Em 12º lugar, um dos finais mais surpreendentes foi Natal de Poirot. Esse eu acho impossível alguém acertar. Porque esses casos assim, whodunit, ela nem usou uma estratégia muito monstruosa. Mas a pessoa que cometeu esse crime, gente, pelo amor de Deus, não tem como acertar. Natal de Poirot, muito legal esse caso. É um caso que tá todo mundo ali de Natal comemorando, aquele crime de festividade. Mas é claro que vai acontecer um crime, né? Porque Agatha Christie, vai acontecer um crime, um assassinato bem brutal, com muito sangue. E uma frase bem marcante desse livro é dita pela Lydia, eu até lembro o nome do personagem. Ela fala: quem diria que esse velho guarda tanto sangue dentro de si? E esse comentário, né, vai ser bem falado o livro todo, por isso que eu lembro até hoje. Mas é um livro bem bacana de Agatha Christie, recomendo bastante. Caso de Poirot, obviamente, Natal de Poirot. Mistério no Caribe, outro caso de Miss Marple, um dos melhores também, o segundo melhor, né? Você vai vir outro que vem mais pra frente. É um caso que Miss Marple está de férias em Saint-Honoré, é uma ilha do Caribe, e ela conhece um major que ele fala das suas aventuras, e ninguém dá muita bola pra esse major, né? Mas ele fala pra Miss Marple que ele vai mostrar a ela uma foto de um assassino. E depois esse major morre. E a Miss Marple fala: ah, tem alguém aqui nesse hotel que é um assassino. E ela vai, né, procurar quem seria esse assassino. E é muito bacana esse caso. Muito bacana mesmo. Agora a gente entra no meu top 10 da Agatha Christie, hein, gente? Em 10º lugar temos A Casa do Penhasco, outro livro que eu consegui desvendar. Mas eu gostei muito desse caso. Ela usa um artifício muito inteligente nesse livro para colocar, né, a pessoa culpada, o criminoso aqui. É um livro extremamente engenhoso, extremamente bem construído, com ambientação muito boa. Poirot e Hustings aqui também, adoro essa dupla. É um livro, assim, sensacional, Agatha Christie, eu recomendo muito. Esse aqui é um ótimo livro para começar a ler Agatha Christie. É um livro, assim, sensacional, recomendo bastante. Em 9º lugar, nós temos um livro pouco conhecido de Agatha Christie. Esse que eu tô mencionando é o menos conhecido desse top 10, com certeza, que é O Morte na Rua Hickory. Esse livro aqui também tem uma rima, mas ela não tem tanta relevância na história, que é Hickory Dickory Dock, The Mouse on the Clock. Não tem tanta relevância com a história. É um caso em que tá acontecendo furtos, roubos, assim, pequenos roubos, em um albergue de estudantes. Mas os roubos são coisas, assim,
completamente aleatórias. Então, não parece uma coisa que ladrões roubariam. Então, eu abri aqui na parte que tem a lista, né, das coisas que foram roubadas. Olha, pra vocês terem uma ideia. Sapato de festa, bracelete, anel de brilhantes. Isso valeria uma coisa boa. Estojo de pó de arroz, batom, estetoscópio, brincos, isqueiro, calça velha de flanela, lâmpadas elétricas, caixa de chocolates, lenço de seda cortado em pedaços, mochila cortada em pedaços também, pó de ácido bórico, sais de banho e livro de receitas. Então, quem roubaria esse tipo de coisas? É uma coisa aqui. Quem roubaria pó de ácido bórico? Então, são crimes bem interessantes. E acontece, vai progredindo de crimes para homicídios. E aí o Poirot vai investigar esse crime, né? É um caso que começa quando a secretária de Poirot, a Felicity Lemon, ela comete 3 erros de ortografia numa carta. E Poirot acha isso muito estranho, né? Porque ela era uma secretária muito eficiente que nunca tinha errado. E aí o Poirot vai conversar com ela fala que está preocupada com esses casos de roubo do lugar onde a irmã dela trabalha. Então ele vai investigar esse crime. É o final sensacional. Eu amei esse livro. E em 8º lugar temos meu queridinho Morte na Praia. É o meu primeiro livro de Agatha Christie. É um livro que se passa na praia, obviamente. É um livro que se passa no hotel da Cornualha, que é o Jolly Roger. É um livro que envolve vários personagens. Envolve um triângulo amoroso, né? Entre uma personagem aqui que ela entra como uma devoradora de homens, né? Que seria a Arlena Stuart, que entra como uma das protagonistas da história. Que é uma mulher muito rica e famosa. E ela seduz os homens, destrói casamentos. Essa é a visão que as pessoas tinham dela, né? Uma pistoleira, como diriam, né? Uma pistoleira, uma ariranha. Mas essa mulher, pouco tempo depois, vai ser assassinada numa praia, numa praia próxima ali do hotel. E aí o Poirot vai estar lá e claro que o crime não vai dar sossego a ele. Tanto que quando ele chega no hotel antes do crime, uma pessoa fala, ué, o Poirot vai investigar algum crime aqui? E, tipo, o tom de Poirot vai, o crime segue ele. Basicamente assim que funciona. É bem bacana esse caso, maravilhoso. É um dos livros mais bem escritos também de Agatha Christie. Em 7º lugar, um livro que também eu vou colocar a foto aqui, é o Cartas na Mesa. É os meus queridinhos também, eu gosto muito de Cartas na Mesa. É um livro com 4 pessoas que já cometeram um crime, que são assassinos acima de qualquer suspeita e que mataram o senhor, um deles, né, matou o senhor Chaitana, que é o espécie de protagonista da história. Que foi o que convidou 4 detetives, incluindo Poirot, o Battle, Coronel Reis e Ariadne Oliver. Eu adoro essa personagem. E eles vão convidar essas pessoas e eles vão jogar bridge. E o jogo de bridge é muito importante para a resolução desse crime, né? Porque é um aspecto psicológico na jogada que os personagens faziam. E aí, Poirot vai fazer várias perguntas para as pessoas também, que a gente fica assim. E tem uma referência muito legal nesse livro, O Assassinato Expresso do Oriente. Quem leu vai saber o que eu tô falando, mas enfim, né? E agora, em 6º colocado, nós temos o misterioso caso de Styles. Sim, o primeiro caso de Hercule Poirot com o Helsing está bem. É um caso assim, sensacional. É um caso que se passa nessa mansão de Styles, o estilo whodunit tradicional, com uma solução impecável, construção da morte também impecável, perfeita assim, na verdade. É um livro que se destaca de muitos outros. Ela usou várias coisas aqui que ela já ia usar em várias de suas obras. É um começo incrível. Não poderia começar de forma melhor. E sensacional esse caso aqui. Recomendo muito começar a ler Agatha Christie por Misterioso Caso de Styles, por ser o primeiro caso de Agatha Christie e por ser um dos livros mais legais de Agatha Christie, né? Recomendo bastante, realmente. Essa edição que eu tenho é a edição vira-vira. Então tem o caso de Styles e tem o caso do Hotel Bertram. Agora, em 5º lugar, a gente tem uma top 5 favoritos. Então quem tá no top 5 já tem um lugar especial, né? Porque desde o 19 já tem 5 estrelas. Top 5, em 5º colocado, temos um livro que eu já li 2 vezes, que é O Assassinato no Expresso do Oriente. É um livro muito interessante, com um final muito inteligente, né? Bem surpreendente, bem difícil de acertar. É um livro que se passa uma nevasca, onde várias pessoas ficaram presas nesse trem por causa da nevasca, o trem não pode dar prosseguimento. E aí um homem é assassinado. E aí o Poirot está nessa viagem e ele vai investigar, vai interrogar cada um. É muito legal essa parte, né? Que ele interroga cada pessoa, vê os seus álibis. Gosto muito desse caso aqui.
Agora, em quarto colocado, outro caso, o melhor caso de Miss Marple, na minha opinião, Convite para um Homicídio. Esse caso é sensacional. É um caso que várias pessoas são convidadas para um homicídio. Aqui, eu já tenho aqui na página o convite que saiu no jornal de todo mundo. E todo mundo achou que era uma brincadeira, tipo aquela brincadeira de caça ao assassino. E as pessoas foram para esse homicídio, né? E a mensagem que estava escrita era o seguinte: convida-se para o homicídio a ter lugar sexta-feira, 29 de outubro, em Little Paddocks, às 6h30. Espera-se a presença de todos os amigos da família. Não haverá outra convocação. Então todos acham que é uma brincadeira, mas um homicídio realmente acontece. E é um final muito surpreendente, uma ambientação muito boa. A presença de Miss Marple também é bem agradável. É um caso assim sensacional de Agatha Christie, eu gosto muito. Tem essa edição aqui antiguinha da Altair Records. É sério, eu acho que esse caso aqui é um dos melhores, assim, top 5, com um quarto colocado, tem um lugar especial, né? Então, em terceiro lugar, estamos chegando ao primeiro, Morte no Nilo. Sim, a gente colocaria em primeiro. Morte no Nilo é um caso sensacional de Agatha Christie. Se passa nessa viagem, nessa embarcação no Nilo, onde a herdeira milionária da família, Lynette Ridgway, ela é assassinada brutalmente com um tiro na cabeça, né? E aí, o Poirot está nessa viagem, nessa embarcação no Nilo. O Poirot nunca pode sair de férias, sempre está sendo um crime impressionante. E aí, ele vai investigar esse crime, né? No final, o método do crime, o mais surpreendente de todos, praticamente todos os livros. O final muito inteligente, muito surpreendente. A ambientação é uma das melhores também. Os personagens também são bem desenvolvidos, porque o crime já acontece na metade do livro. Tem muitos personagens, é um caso assim sensacional. E tem vários criminosos a bordo também, que não tem relação com o crime, tem relação com outros tipos de crimes, como cleptomania, como outros homicídios, como o tráfico de drogas, se não me engano, como manipulação de processos, um advogado aqui envolvido, roubo de joias. Tem vários crimes aqui. É muito bacana esse livro. Agora, em segundo lugar, e não sobrou nenhum, um dos casos mais sensacionais, que é uma obra-prima do suspense. É um dos livros mais vendidos do mundo, se não me engano, tá no top 10 livros mais vendidos do mundo. Ele vendeu, tipo, 100 milhões de exemplares. Ele é baseado também numa cantiga, num poema. Vou tentar achar esse poema aqui. E é um caso simplesmente sensacional, perfeito. É um caso, assim, maravilhoso mesmo de Agatha Christie. O final é impossível de acertar. Acho que é o final mais difícil de Agatha Christie, porque ela usa um artifício aqui pra desviar a atenção do leitor, que é realmente impressionante. Quem leu sabe o que eu tô falando. Esse caso aqui é realmente o mais famoso, como a gente colocaria em primeiro lugar. Mas eu vou colocar em primeiro lugar um livro que eu acho que foi o livro mais bem escrito da autora e também o melhor, na minha opinião. Aqui, eu achei o poema. 10 soldadinhos saem para jantar, a fome os move. Um deles se engasgou e então sobraram 9. 9 soldadinhos acordaram até tarde, mas nenhum está afoito. Um deles dormiu demais e então sobraram 8. 8 soldadinhos vão passear e comprar chiclete. Um não quis voltar e então sobraram 7. 7 soldadinhos vão rachar lenha. Eis que um deles cortou-se ao meio, então sobraram 6. 6 soldadinhos com uma colmeia brincando com um afinco. A abelha pica um, então sobraram 5. 5 soldadinhos vão ao tribunal e julgar o fato. Um ficou em apuros e então sobraram 4. 4 soldadinhos vão ao mar. Um não teve vez, foi engolido por uma rica e defumado. Então sobraram 3. 3 soldadinhos passeando no sul, vendo leões e bois. O urso abraçou um, então sobraram 2. 2 soldadinhos brincando ao sol, sem medo algum. Um deles se queimou, então só sobrou um. Um soldadinho fica sozinho, só resta um. Ele se enforcou e não sobrou nenhum. E o crime todo é baseado nesse poema. O assassino extremamente frio e calculista. E ele escreve uma carta também no final. Ele bota uma carta numa garrafa e joga ao mar. E, tipo, é genial esse caso aqui. É realmente o segundo colocado, porque o primeiro é sem condições. Em primeiro lugar, eu vou colocar a foto aqui, que é o assassinato de Roger Ackroyd. Sim, é o melhor caso de Agatha Christie, na minha opinião, que tem a presença do Poirot.
É um caso que é narrado por um personagem à parte na história. Ou desses casos que também são narrados por outros personagens. Mas é um caso totalmente fenomenal. Quando você lê, você fica, não é possível. Mas esse de todos os casos foi o caso que eu li sabendo tudo o que ia acontecer. Porque eu peguei spoiler desse caso no livro Por Roupa de uma Cliente. Eu sabia quem era o assassino. Mas mesmo assim não tirou, não fez eu não gostar do livro. Muito pelo contrário, eu considero o meu favorito de todos de Agatha Christie. É realmente o melhor livro que ela escreveu até então. E realmente é muito bom, né? Realmente é o melhor livro de Agatha Christie. E agora eu vou mostrar pra vocês os livros que eu tenho dela, mas não li ainda. Eu vou mostrar. Tenho vários ainda que eu ainda não... Tenho vários dela que eu não li ainda. Ai, caiu tudo! Gente! Deixa cair tudo aqui, calma. Eu sou desastrado. Meu Deus, deixa... Ai, jesuíta. Deixa eu ver se tem mais pra cá. Os livros que eu tenho dela, mas não li ainda, né? Tem o Caio Pano, que eu vou deixar pro final, porque é um livro, tipo, deve estar nos meus favoritos, porque falam que é um dos melhores. Mas é o último caso de Poirot, então... Tem. Tem também o Mistério dos Sete Relógios, que é um livro do Superintendente Battle. Se Preste Triste, que são as minhas próximas leituras. Um caso do Poirot no tribunal. E Testemunho Ocular no Crime, é também que vai ser uma das minhas próximas leituras. Tem o vídeo de fevereiro no canal da Duda. Um Gato Entre os Pomos vai ser o livro de abril no canal da Duda também. Eu vou deixar pra ler só em abril. Também o Cavalo Amarelo vai ser leitura de junho. Aí também Sócios no Crime. Mistério do Trem Azul, que esse veio com defeito na edição. Tá aqui pra representar. Testemunha da Acusação, não li ainda. Mistério Cita Forte, porque também eu quero ler bastante. E os últimos casos de Miss Marple. Também é bem fininho. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Se você assistiu até aqui, teve paciência de assistir até aqui. E é isso. Obrigado.